Da pauta audiência pública, peço desculpa a todos os convidados porque a pauta ficou muito maior do que estava, mas nesse momento convido aqui o vereador Juliano Lopes para compor aqui a mesa e assim dirigir a audiência pública que tem como finalidade discutir o projeto de lei 392 de 2022 de autoria dos vereadores Gabriel, Álvaro Damião, Célio Frois, Henrique Braga, Irlan Melo, Jorge Santos, vereador Léo, Marilda Portela, Nelly Aquino, professor Juliano Lopes, Reinaldo Gomes, Preto Sacolão, Vanderlei Porto, que estabelece a obrigatoriedade da utilização de veículos elétricos na prestação de serviços públicos que se menciona a partir do ano de 2028, requerimento de comissão 958 de 2023. Então, cadê o vereador Juliano Lopes? Vamos deixar ele. Vereador Juliano, fique à vontade aqui. A audiência. O Gabriel também é autor. O Gabriel também é autor da audiência. Primeiramente, boa tarde a todos. Queria, a princípio, agradecer essa comissão que aprovou o nosso pedido tão rápido de audiência pública. Obrigado, vereador Braulio, vereador Henrique Braga, vereador Wesley, Bispo Fernando, vereador Milton, que acabou de sair aqui. Queria também dizer que essa audiência pública é um pedido minha e também juntamente com o vereador Gabriel Azevedo, presidente dessa casa, que estava aqui, mas já está subindo para também fazer parte da mesma. E queria muito chamar para compor essa mesa as seguintes autoridades. Senhor Eduardo Caldeira, presidente da Associação dos Taxistas do Brasil, Abratax. Senhor José Estevão de Jesus, representante da Associação dos Condutores Auxiliares de Táxi. Obrigado, por favor, seja bem-vindo. Senhor João Paulo Castro, representante do Sindicato Intermunicipal dos Condutores de Autônomos de Veículos, Sicavir. Obrigado pela presença. Gostaria também, pode sentando aqui do lado, fazendo um favor, João. Senhor Carlos Roberto Luiz Fernandes, diretor institucional do Sindicato dos Taxistas. Por favor, seja bem-vindo. Gostaria também de chamar para compor essa mesa o senhor Geraldo Nardi, diretor jurídico do Sincavir. O pessoal da BH Trans, eu estou vendo que está aqui. A prefeitura... vão só assistir, não vão compor. É bom que vocês estão aqui. Tá? Obrigado pela presença. É o Rodrigo, né? É da BH Trans. Tá ótimo, obrigado. Ok, nós temos também 2 taxistas, cadê eles? Estão presentes? A gente vai, no final, falando do sindicato, abrir a fala para vocês também, tá? Bom, gente, o Gabriel está subindo, Henrique. Eu vou só dar início também, que ele vai comandar essa audiência juntamente comigo. O projeto de lei que já foi votado em primeiro turno aqui dessa casa, que fala sobre em relação ao transporte público, em relação ao transporte de veículos elétricos, e aí eu vou dar aqui a minha mão à palmatória, que eu fui um dos autores desse projeto, mas quando eu assinei, eu pensei apenas em ônibus. Não havia passado da minha cabeça em relação ao taxista. E nós temos em Belo Horizonte hoje 7.500 taxistas, além daqueles taxistas da cidade de Birité, da cidade de Sabará e da cidade de Contagem, que também fazem ponto dentro da cidade de Belo Horizonte e transportam também passageiros aqui. No início desse mandato, eu estive no sindicato dos taxistas com o João, fiz uma visita de cortesia para ele, coloquei o mandato nosso à disposição para ser um aliado deles, um parceiro dele. Mas depois esse projeto chegou aqui na casa e agora nós estamos tendo a oportunidade, né, de ouvir as pessoas, de ouvir quem realmente está na ponta da linha, as reivindicações deles. Enfim, aqui é a hora de discutir. Eu tenho certeza que o Gabriel, que também é um dos autores do projeto, me fugiu agora quem são todos os autores, mas me lembro também aqui do vereador Preto Sacolão, me lembro também do vereador Vanderlei Porto. Tem uns nomes aqui que eu falo. Tem aí, por favor, Wesley. São os vereadores Gabriel, Álvaro Damião, Dr. Célio Frois, Henrique Braga,
Irlan Melo, Jorge Santos, Léo Marido Portela, Nelly Aquino, professor Juliano Lopes, Reinaldo Gomes, Vanderlei Porto. Isso. Tenho certeza que também, por parte deles, também pode ter passado desapercebido em relação aos taxistas, que nós sabemos que é uma categoria que passou por grandes dificuldades também na pandemia, que tem os aplicativos também que afetaram diretamente eles há alguns anos atrás, antes da pandemia. E, enfim, essa lei, se for aprovada, mesmo sendo o período de 5 anos, torna insustentável, porque nós não temos hoje tantos veículos elétricos para fazer esse tipo de serviço aqui na cidade de Belo Horizonte, não somente na cidade de Belo Horizonte, mas nós temos também aqui condições financeiras demais. Um carro desse custa muito de recurso. A informação que eu tive que uma bateria de um carro desse é de 20 a 30 mil reais. Isso aí, Henrique, mais caro que o carro. E hoje, né, infelizmente, eles querem, no futuro, ter os táxis elétricos, vereador Bispo, mas com o prazo que foi estabelecido, é impossível, porque nós não temos grandes empresas fazendo esse tipo de veículo. Os carros de taxista, eles normalmente rodam em torno de 16 horas por dia, que tem um motorista que é o ajudante, né, que tem um nome que vocês me falaram, fugiu o nome, auxiliar. Então, normalmente, o dono da placa roda na parte da manhã, o auxiliar roda à noite ou vice-versa. Então, um carro desse roda 16 horas por dia para poder cumprir o seu papel, de poder arrecadar, de sustentar a sua família, enfim. Nós sabemos que, com essa tecnologia hoje, o carro tem que ficar carregado no mínimo 3, 4 horas. Então, assim, torna inviável, mesmo no prazo de 5 anos, eles terem que adaptar essa lei. Então, o motivo dessa audiência é para ouvi-los, né, e tomar uma decisão, juntamente com os autores do projeto, com a melhor decisão. Como a gente faz aqui de sempre, primeiro os vereadores fazem o uso da palavra, da comissão. Fique bem à vontade, vereador Bispo, vereador Henrique, vereador Wesley, vereador Braulio, se quiser se manifestarem também, fique bem à vontade, que também vocês são muito importantes, porque vocês também ajudaram a aprovar esse requerimento de audiência pública. Vereador, primeiro Wesley. Ok. Primeiro, mais uma vez, reforçar, viu, vereador Juliano Lopes, a chamada dessa audiência pública, esse tema importante. Eu tenho visto aqui na casa, aqui na Câmara Municipal, realmente, essa bandeira que Vossa Excelência levantou aqui dentro da casa, onde, quando se trata de assuntos voltados para o transporte por táxi, o vereador Juliano Lopes tem sido aqui um vereador aguerrido aqui, então, quero mais uma vez parabenizar a Vossa Excelência. Esse é um tema realmente muito sensível, né? Porque há todo um clamor da humanidade pelo aquilo que é ecologicamente correto. E nós temos a consciência que em breve será uma grande realidade os veículos elétricos, né, espalhados aí por toda a nação brasileira. Isso, em outros países, já é algo bem adiantado. Inclusive, eu creio que alguns vão até falar aqui que já existe até algumas montadoras que já tem um prazo aí de talvez 10 anos, daí para frente, só produzir veículos elétricos. Então, essa é uma discussão realmente que vai fomentar e que vai aquecer essa casa aqui por muito tempo. Mas, por exemplo, hoje, um veículo elétrico, eu apreciei um dia desse aí, não porque nós estávamos com interesse de comprar, mas a Nissan ela tem um veículo elétrico, ela está oferecendo esse veículo elétrico aqui em BH, e esse veículo hoje ele ultrapassa 300 mil reais o valor deste bem. Então, assim, então, realmente é um valor muito alto para se fazer um investimento, porque geralmente você vê que o táxi são carros mais confortáveis, são carros que oferecem isso para os seus clientes. Temos carros mais baratos, que são carros populares, mas que o mais barato que é 200 mil reais. Então, ou seja, nós sabemos que isso é uma grande realidade, que isso em breve vai, sim, talvez abraçar toda a nossa cidade, mas eu acho que essa transição ela tem que ser feita de uma maneira mais devagar, utilizando os veículos híbridos, né, que é um exemplo, né, que você tem ali a opção do veículo parte elétrica, e a partir do momento que acabou você poder utilizar o combustível fóssil. Então, assim, é uma realidade, a população pede isso, o meio ambiente pede isso,
mas realmente é importante debatermos e fazermos isso com muita cautela, com uma transição, porque é um investimento muito alto hoje, né, para qualquer um aí, acredito que, né, na maioria aí dos belo-horizontinos. Então, mais uma vez, parabéns e estamos aqui para poder contribuir. Obrigado, vereador. O outro vereador queira... Vereador Henrique Braga. Eu quero cumprimentar todos que estão aqui, dizer que eu assinei com vocês esse requerimento. Eu acredito que no futuro nós vamos ter que encarar essa realidade. Mas, de momento, é inviável um projeto desse. A situação é inviável. Eu estive fazendo alguns levantamentos sobre o custo da energia para abastecer um veículo deste. Para instalar uma tomada na casa do cliente, custa entre 7 e 9 mil reais a mão de obra do eletricista. Não é uma tomada comum. Todo mundo acha que é uma tomada comum. E isso aí fica quase que inviável, porque o custo disso soma é muito alto. O custo das coisas é muito alto também. Eu seria mais favorável se fosse de imediato, querer implantar isso de imediato, porque 5 anos é um prazo imediato, seria a opção pelo carro híbrido. Porque o híbrido você põe gasolina e você não tem que ter tomada para carregar, ele carrega sozinho. E o carro híbrido, um carro comum, que faz dentro da cidade 10, 11 quilômetros com litro de combustível, ele híbrido faz 17 quilômetros. Aí seria viável, o custo é alto, mas seria melhor viável para o profissional que trabalha com ele dia a dia. Outra coisa que eu andei comentado esses dias com alguns colegas é que o preço do carro elétrico hoje está igual ao preço de quando lançaram o celular no Brasil. É inviável para a pessoa comprar. Depois que a onda pegar, todo mundo vai poder ter. Mas vejam bem vocês, as informações que eu tenho é que para carregar um carro elétrico gasta de 7 a 9 horas. E o motorista de táxi vai poder rodar só ele mesmo, não poder ter auxiliar. Porque vai ter que rodar e não dá para rodar o tempo todo a bateria com uma carga. Ele vai rodar o tempo que der para carregar, vai para casa para carregar e o carro vai ficar parado e ele vai ficar parado e ele vai ficar sem rendimento. Essa é a minha preocupação com isso aí. Mas tecnologia, vai avançando e nós temos que acompanhar, mas acompanhar devagar para não trazer transtorno maior para os profissionais e para a cidade. Obrigado, vereador Henrique. Vereador Bispo. Bom, quero parabenizar a iniciativa dessa audiência dos vereadores. Quero agradecer a presença dos convidados com respeito a esse tema. O problema é que a gente percebe que todo lançamento, né, ele é lançado com um preço altíssimo. Então, se nós analisarmos hoje, fica incompatível. Porém, nós estamos numa evolução tecnológica, informática, é inovação, ou seja, o mundo está se inovando e vai chegar uma hora que isso vai ser implantado. Bom, mas já estamos pensando nessa implantação. O que nós queremos aqui com essa audiência, acredito que sim, é ouvir aqueles que são usuários, para que a gente possa ir analisando a curto, a médio e a longo prazo, sabendo, como foi dito, realmente vai chegar uma hora que todos vão ter que optar. Porém, acredito eu que lá na frente o preço não vai ser tão alto como hoje, mas é mais cômodo, mais fácil, é mais produtivo, enfim, tem as suas vantagens, tem as suas condições favoráveis para os profissionais. Como foi dito aqui por alguns vereadores, há países que já utilizam esse tipo de veículo. Então, é importante tomar ciência que a qualquer momento vai ser implantado em toda a frota. Mas vamos ouvir os representantes da taxistas, dos usuários de táxi na cidade, para que a gente possa tomar o nosso posicionamento como parlamentar aqui de Belo Horizonte. Bispo, obrigado. Eu queria agradecer também a presença de um dos autores dessa audiência pública, o presidente dessa casa, o vereador Gabriel,
que assim que o João me ligou, o projeto ia ser votado numa segunda-feira. Conversei com o Gabriel na sexta-feira, ele falou assim, não, vamos pedir um 4.2, vamos assinar uma audiência pública, vamos ouvir a classe. Então, Gabriel, quero de público aqui te agradecer a sua sensibilidade com eles, né, que se você não concordasse com o 4.2, o projeto ia para votação, se ia ganhar ou se ia perder, isso é outro caso. Mas só de parar, estar aqui para ouvir a comissão, para ouvir quem realmente está na ponta, eu fico muito agradecido e gostaria também que você me ajudasse a conduzir essa audiência pública. Muito obrigado pela sua presença e pela sua sensibilidade com os taxistas da cidade de Belo Horizonte. Obrigado a você, meu caro amigo, vice-presidente dessa casa, Henrique Braga, Fernando, Wesley, Braulio, representantes da categoria. Eu acho que falo aqui, antes de falar como presidente da Câmara e vereador, eu falo como usuário do serviço e como alguém que usa o serviço de táxi não só em Belo Horizonte, mas em vários lugares do planeta onde eu vou. E não tenho carro, não quero ter carro, e as cidades do mundo que funcionam colocam o táxi no lugar onde ele deve estar. Eu vou pegar aqui, porque nós podemos ficar discutindo os pormenores, mas eu quero colocar aqui o lugar onde eu quero chegar. Quando você vai numa cidade que para mim é exemplo de mobilidade, chamada Londres, a cidade é dividida de um jeito em que o circuito mais interno londrino não é acessível por carros particulares. O proprietário de um carro particular não pode chegar lá naquela área. Juliano, só o táxi. No centro de Londres, você só anda de táxi. Para a pessoa chegar ali, ela tem que morar, ela tem que pagar uma taxa. O uso do espaço público central é destinado ao táxi. Para ser taxista em Londres, você tem que ser realmente uma pessoa muito especial, Henrique. Os testes são dificílimos e o carro é conhecido no mundo inteiro. É aquele carro pretinho, você entra na parte de trás, não tem acesso ao motorista, formas de pagamento totalmente digitais. E os veículos londrinos de táxi, Wesley, estão todos indo na direção da eletrificação. Não é só lá, em Paris, em Berlim, em Nova York. Por quais razões? Primeiro, nós estamos falando de sustentabilidade. Se esses são os veículos que vão ter acesso à parte central da cidade, eles têm que, obviamente, já não poluir, não serem barulhentos e tudo mais. E o que essas prefeituras fizeram? Fizeram o taxista pagar? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Subsidiaram, porque é uma concessão pública, o espaço, e claro que o motorista não tirou do seu bolso, do seu sustento, porque quem está ganhando é a cidade. A partir do momento que você não polui, não faz barulho e gera um funcionamento mais confortável para o usuário, vale a pena subsidiar. Esses dias eu vi uma entrevista do Lula dizendo assim, é um absurdo, o carro está muito caro, pobre tem que ter carro. É o Lula querendo botar pobre no carro e eu querendo botar rico no ônibus. Os erros que são cometidos nesse país de enfiar dinheiro para subsidiar indústria automobilística continuam em detrimento de você pegar o dinheiro público e colocar onde tem que ser colocado, no serviço de qualidade para que todo mundo use. Nós estamos falando de ônibus, estamos falando de metrô, estamos falando de táxi. Porque é assim que eu compreendo. Eu não compreendo o táxi como um serviço de transporte individual. Pelo contrário, num carro, num táxi, por dia circulam inúmeras pessoas. E esse carro não precisa de um estacionamento, não precisa de um proprietário. Pelo contrário, eu saio da minha casa na Rua dos Tupis, com o Rio de Janeiro, pego um táxi, venho para a Câmara Municipal e ele sai rodando, pegando outras pessoas. Qual é, portanto, o objetivo do projeto de lei? O objetivo do projeto de lei é mirar Belo Horizonte nas cidades que estão chegando no futuro e não ficar olhando para o passado. Eu já disse isso aqui em várias outras oportunidades. O avanço, o progresso, ele vem. A gente pode se antecipar a ele, ou nós podemos ficar esperando ele paradinho, até na hora que ele chegar e todo mundo falando, nó, e agora o que nós vamos fazer? Aí agora está meu amigo Wesley querendo regulamentar um serviço que já está estabelecido. Nós, nessa casa, aprovamos a lei da questão dos transportes por aplicativo. A Prefeitura de Belo Horizonte vai completar 5 anos sem a regulamentação. E as coisas vão indo. As coisas vão indo. As coisas vão indo. Até que vira o caos que a gente está vendo na cidade quando o assunto é ônibus.
Então, qual é o objetivo dessa lei? Induzir o poder público, a Prefeitura de Belo Horizonte, a falar, olha, tem um contrato de ônibus aí. O contrato de ônibus se encerra em 2028. Shenzhen, na China, em 10 anos, trocou toda a sua frota por carros elétricos. É claro que isso tem um impacto. Claro que tem um impacto. Uma certeza eu tenho, combustíveis vão continuar subindo. E combustível é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de controlar o preço localmente, porque ele depende de fatores internacionais. Já a questão elétrica é uma questão mais local. E como o próprio Henrique Braga falou, hoje, adquirir um carro elétrico tem um valor. Daqui 5 anos vai cair mais. Eu tive reunido com vários Fiat, Volkswagen, vários. Em 2030, no Brasil, nas grandes cidades, já se fala de 25% a 30%, até 40% de frota elétrica. Os prédios vão ter que se adaptar. É isso que acontece. Eu moro num prédio no centro, de 1954. Ele não tinha nem garagem para carro. Meu prédio, Wesley, no topo tem quarto de chofer, né? Que era a moda na época. Ninguém tinha carro. Hoje, uma das brigas é que cada condomínio tem só uma garagem. É um problema dos prédios antigos hoje. Já já não vai ser, porque vamos voltar a não ter carro de novo. Mas uma das coisas que vai ter que ser discutida, e nós vamos ter que legislar nessa casa, porque vai dar briga, como é que alimenta o carro ali na garagem? Claro que isso tudo vai acontecer, mas se nós não avançarmos nessa direção, na hora que a coisa acontecer, aí fica todo mundo de calça arriada. Por que é que a gente, no projeto de lei, não fala mais de como isso vai se dar? Que eu entendo que é a pergunta que todo mundo aqui está fazendo. Como é que isso vai se dar? É porque isso não pode ser uma função nossa. Porque senão nós avançamos numa prerrogativa do executivo, que é regulamentar o uso. E aí nós vamos ter aqui 2 opções que eu fico muito tranquilo da classe dizer. Olha, essa lei, Juliano, não vai valer para o setor táxi. É só para ônibus, para carros públicos, para carros da Câmara. Nós estamos aqui na Câmara fazendo uma licitação para trocar os carros para veículos elétricos. Vai envolver colocar carregadores aqui no pátio, colocar carregadores nas casas dos vereadores. É isso mesmo, mas eu vou economizar. Eu vou gastar menos do que eu gasto hoje, porque a conta de energia elétrica não vai ser tão cara quanto a conta de combustível. O carro é mais confortável, menos poluente, e para mim sempre vem a conta do meio ambiente. Não vamos poluir, e isso para mim é muito importante. O maior problema de Belo Horizonte, quando o assunto é poluição, aquecimento global, é que nós geramos aqui um absurdo de produção de gás carbônico, gás lançado na atmosfera por causa de automóvel. Então, eu, obviamente, quero ouvir o que a categoria tem a dizer e, para mim, está super tranquilo, sabe, Juliano? Eu acho que nós podemos avançar pra caramba, não sou dado a fazer as coisas com atropelo, não querem que a categoria seja incluída, vou respeitar. Acham que a categoria pode ser incluída de acordo com algumas condicionantes, ótimo. E uma coisa eu digo, o futuro chega. O futuro chega. Eu acho que essa classe é extremamente prejudicada hoje pela Prefeitura de Belo Horizonte. A Prefeitura hoje de Belo Horizonte não trata os taxistas com o respeito que eles merecem, já digo isso sempre nas corridas que eu pego. Burocracia, falta de respeito, exigências que não fazem sentido. Isso tudo eu acompanho. Já falei com o André Dantas várias vezes. Eu acho que a categoria deveria se unir para exigir mais facilidade de operar e uma série de coisas. E estou aqui, então, portanto, para ouvir, porque a cidade que eu sonho tem menos carros nas ruas, menos poluição, mais gente usando táxi e menos cidadão dependendo do carro próprio para ir para o trabalho. É isso. Gabriel, obrigado pela sua fala, pela sua posição. Eu queria passar a palavra para o João, porque o presidente se encavir, e depois para os outros presidentes, mas fica à vontade, João. Bom, boa tarde a todos os vereadores. Quero aqui agradecer, né, Gabriel, Juliano, todos aqui presentes, por nos dar essa oportunidade para a gente poder estar discutindo um tema tão relevante para todos nós. Boa tarde a todos os presentes, todos os taxistas que aqui estão, todas as lideranças. Bom, gente, a gente entende que é um tema relevante, tem que ser discutido, e a gente quer que fique bem claro para toda a população que nós não somos contra a inovação. A gente sabe que o futuro está aí e a gente vai ter que lidar com isso da melhor maneira possível.
O que a gente queria agora, nesse momento, o vereador Gabriel, Juliano e todos os autores do projeto, é que o táxi fosse sim excluído dessa primeira etapa do projeto e que a gente pudesse estar discutindo isso de uma forma mais ampla, para que a gente pudesse implementar esse serviço de uma forma mais gradativa, fazendo os testes operacionais, para que a gente tenha aí capacidade de implementar esse serviço no sistema de táxi. Hoje nós temos aí um alto custo e nós temos aí a indústria automobilística ainda vivendo esse momento incerto, né, de produção de veículos. A gente tem poucos veículos oferecidos no mercado, né, com essas características. A gente tem um custo altíssimo de manutenção desses veículos e a gente precisa ter ciência que o taxista ele precisa de estar, né, apto a custear todo esse produto. É um produto que a gente sabe que é uma inovação e a gente torce para que dê certo, mas eu vejo que o táxi ainda não está capacitado a se transformar nesse modal dentro de um prazo tão curto, que é somente 4 anos. Nós temos aí, como disse o vereador Juliano, 2 motoristas que trabalham no veículo, e hoje nós não temos ainda tecnologia suficiente para fazer o abastecimento desses veículos, e a gente não sabe como isso vai vir daqui a 4 anos, e a gente precisa de se preocupar com o condutor auxiliar, que é quem complementa a renda do permissionário, e a gente já vive um momento hoje de falta de táxi em Belo Horizonte, então a gente não pode correr esse risco de estar diminuindo mais a frota de táxi. E então, gente, o que eu peço para vocês é essa consciência, para que a gente discuta essa pauta. O sindicato está aberto a discussões, a implementações de teste. Eu tenho certeza que a BH Trans e a Sumob também vai concordar juntamente com a prefeitura, porque a gente quer evoluir, a gente quer crescer, a gente quer se modernizar, mas com muita responsabilidade, sabendo que na ponta tem um pai de família, claro, e a gente tem que ter muita responsabilidade sobre essas pessoas. É uma opinião unânime? Sim, é uma opinião unânime. Então deixa eu já me compromissar aqui. Eu sou o autor principal do projeto. Eu vou retirar o projeto de tramitação. Perfeito? Tudo. Vou retirar o projeto todo de tramitação. Eu sou muito prático, vocês já me conhecem. Então vou retirar o projeto de tramitação e vou fazer o seguinte, vou colocar outro tratando da questão dos ônibus. Nós vamos construir um só para ônibus. E aí eu quero, então, que vocês marquem dia e hora para eu sentar onde vocês quiserem, para nós criarmos um dos táxis. Perfeito, tá? Perfeito. Porque, assim, o que eu vejo de modelo de táxi funcionando em outras cidades é o que eu gostaria de ver aqui. Porque, realmente, a classe de taxista em outras cidades tem um respeito e um papel que eu não vejo acontecendo em Belo Horizonte. E que se essa classe aqui não for modernizada de modo a valorizar o profissional e o papel que um taxista pode ter numa cidade, no sentido de tratamento de turista, no sentido de uso do carro no centro, nós vamos ficar muito para trás. Então é só marcar o local. Eu vou mostrar para vocês assim, o que eu acho que é o modelo, o que eu acho que é legal, para a gente fazer então 2 projetos de lei. Nós vamos retirar esse projeto, vamos fazer um para sistema de transporte coletivo e ônibus, ok, Juliano? Excelente. Da minha parte, excelente. Fica de boa? Nós vamos lá no sindicato. Porque aí nós vamos juntos. Aqui, é porque eu sou um sujeito realmente, eu sou apressado. Eu sou apressado porque, como eu vou viajando, vou vendo as coisas acontecendo no planeta e vou vendo a minha Belo Horizonte ficando muito para trás, eu vou ficando muito preocupado. Porque isso é falta de emprego, falta de geração de renda, falta de oportunidade. Isso me angustia. Mas nós temos que fazer as coisas juntos. Então, fica o meu compromisso aqui. Podemos até gravar depois, como você preferir. A gente retira esse projeto de tramitação, perfeito? Perfeito. E sapecamos um outro novinho em folha, nos moldes que for legal e democraticamente com todo mundo. Ótimo. Okay? E pode contar com a gente, vereador. E vamos estar construindo isso junto, a 4 mãos. E a categoria ela está, sim, inserida nesse processo de evolução. A modernidade chegou, nós temos essa preocupação com o nosso usuário e com a população de Belo Horizonte. Obrigado. Show. Juliano, você pode suspender por 5 minutos, se eu vou Suspendo. abrir a sessão plenária, porque eu quero ouvir cada um deles com respeito. Tá bom? Vamos ver o seu próximo. É porque eu tenho que suspender a reunião por abrir 5 a minutos, ele vai abrir a presidência. 5 minutos, e eu já volta. volto. Obrigado, Gabriel. Sua reunião são 14 horas e 55 minutos. Suspenso a reunião por 10 minutos.
3 horas e 5 minutos, prorrogo por mais 10 minutos.
3 horas e 15 minutos, estendemos por mais 10 minutos.
Pessoal, vamos compor a mesa, o Gabriel está chegando, o taxista, o sindicato. Aí, então é tudo ali no fundo. Quem mais estava aí que precisou? Eu falta assinar aí, tá pra você? Tá, fechou. Daqui. Senhor, pode puxar uma cadeira, fazendo favor? Então. Cadê o pessoal dos táxis? Vamos fazer um vídeo aqui? Vamos lá? Pessoal tem um do Barreiro que veio aqui me fiscalizar. Mora lá em Santa Helena. Por favor, pode vir. Cadê o... Tá faltando o Eduardo Caldeira. Tá aqui. Tá faltando mais um. Alô, alô, isso. Podemos? Esse vídeo aqui vai servir para gravar. Vai servir. Não, só para gravar o vídeo, obrigado. O que ela falou? Podemos? Pessoal, estamos aqui com os representantes dos taxistas ao lado do meu amigo. A técnica consegue gravar isso pra gente também? Levanta o braço aí. Ok. Melhor ainda. Pode ir, Gabriel. Então vamos lá. Pessoal, estou aqui, vereador Gabriel Azevedo, vereador Juliano Lopes, presidente e vice-presidente da Câmara, com os representantes dos taxistas. Quando nós, ao lado de 8 outros vereadores, propusemos o projeto de lei 392/22 para ônibus elétricos, carros públicos elétricos, e táxis elétricos, a gente está pensando, claro, no futuro da cidade, numa Belo Horizonte mais sustentável, sem poluição e com mais conforto para o usuário e para o motorista. Se essa proposta ainda precisa de detalhes, não é problema nenhum. A democracia é com diálogo. Então nós estamos retirando aqui o projeto de lei, que é retirado com mais da metade das assinaturas. Estou fazendo aqui a última assinatura. 6 vereadores assinam, o projeto agora deixa de existir e o compromisso é sentar com a categoria e criar um projeto de lei específico para o táxi e vamos criar outro específico para os ônibus. O objetivo é, sim, que essa cidade no futuro não tenha carros que usem combustíveis fósseis, que seja uma cidade sem poluição e, claro, valorizando a categoria e respeitando o diálogo com a cidade. Não é isso, Juliano? Gabriel, primeiramente eu queria te agradecer do fundo do coração.
sabe? O projeto estava pronto para votar, o João nos ligou aqui, você prontamente aceitou o pedido de retirada do projeto, então, com certeza, vamos construir um projeto bom, que atenda a cidade, que atenda os taxistas, mas obrigado pela sua sensibilidade com o segmento de táxi na cidade de Belo Horizonte. Eu resumo assim, nada sobre os taxistas sem os taxistas, tá bom? É isso aí. Obrigado, vereador. Obrigado, Juliano. Obrigado, Gabriel. Quero aqui agradecer a presença de todos. E o táxi está aberto para o diálogo, nós vamos sim conversar. Evolução sempre é bem-vinda. Obrigado. Valeu. Só protocolar para estar no até 4. Nós iremos ouvi-los também. Vamos pela ordem, então, quando o Gabriel protocola aqui do lado. Nós temos o senhor Eduardo Caldeira, depois José Estevão, depois nós temos Carlos Roberto Luiz Fernandes, e o doutor Geraldo já saiu, né? Mas é mais o jurídico. E temos também, quem mais queira falar, que tem o nome, Maurício e o Fernando, ok? O Geraldo era se desse briga, não deu. Não deu briga, então ele foi não pode ir liberado embora. para brigar em outro lugar agora. Nós vamos falar. São 15 horas e 29 minutos. Damos início ao nosso trabalho, retornamos ao nosso trabalho. Queria de coração, sabe, gente? Fico muito feliz com isso, porque eu tenho certeza que eu sou do Barreiro, está aqui, sou nascido e criado no Barreiro, moro lá há 51 anos. Quando a gente anda no Barreiro, lá tem o ponto do Drogamário, tem um ponto lá do Teixeira Dias, onde que eu frequento muito. E quando começou esse zum, uns 3 ou 4 taxistas, dentre eles o senhor Antônio, me procurou e pediu para a gente olhar com carinho com isso. A gente percebeu o desespero no rosto das pessoas. E fala de coração. Quando o Gabriel me apresentou esse projeto, eu tenho tanta liberdade com o Gabriel, que eu falei, daí que eu assino. Quando eu assinei, na minha cabeça estava só ônibus, né? Não tinha o táxi, senão não teria assinado, falo de coração. Mas o mais importante é que nós saímos dessa audiência pública e as pessoas costumam falar, vai lá na Câmara, não, que lá não resolve nada, né? Falo, não, resolve sim, né? Está comprovado que se vocês não tivessem pedido audiência pública, se o João tivesse ligado, se vocês não tiverem pedido a gente para as redes sociais, nada disso teria acontecido. Então eu falo que é uma vitória de todos nós e o melhor que eu achei é construir o projeto separado do ônibus, que será feito em várias mãos, né? Juntamente com o taxista, e eu já vou pedir a assessoria minha, a Beatriz, juntamente com a secretária do Gabriel, para agendar lá no Sincavir uma reunião com o João, e se vocês quiserem participar também, fique bem à vontade, para não discutir apenas isso. Nós temos outros pontos em relação ao taxista a ser discutido, principalmente de uma lei aprovada aqui, que é a regulamentação dos aplicativos, que até agora ninguém fez nada. Essa que é, para mim, um grande um tendão de Aquiles que nós temos que resolver aqui na cidade, porque a coisa está solta, está frouxa, e pode ter certeza que nós vamos também discutir isso, e o Gabriel é uma pessoa com a mente muito aberta para isso. Vou passar a palavra para o Eduardo Caldeira. Fique bem à vontade, Eduardo. Pode ligar o microfone, por favor. A gente agradece demais aqui a sua presença. Boa tarde, vereador Juliano Lopes. Boa tarde a todos presentes. Eu acho que essa situação aí de estar desmembrando, né, os modais de transporte dentro desse projeto de lei vai ser muito interessante, porque eu acho que o táxi tem muito a contribuir com essa discussão. Eu tenho absoluta certeza que o táxi hoje ele já está inserido na questão do meio ambiente, né, de redução de poluentes, de gás carbono. Eu acho que o táxi hoje é o modal que mais avançou dentro da cidade na redução de poluentes, tá? Nós temos hoje veículos novos, veículos que poluem menos, nós temos veículos com gás natural, nós temos veículos híbridos. Então o táxi foi o que mais evoluiu. E dentro da fala do presidente da Câmara aqui, né, ele citou o táxi de Londres. É um exemplo mesmo para o mundo. É um exemplo assim, que a gente tem que copiar. Inclusive, está tão acima dos outros lugares, né, porque nós temos grandes cidades na Europa que estão muito atrás da gente ainda. Cidades e países desenvolvidos aí, que tem muito táxi ainda movido a diesel. Então, nós encontramos em várias cidades grandes na Europa, Mercedes, Mercedes-Benz, Audi, tudo, com motor a diesel. E nós aqui, nós já evoluímos e o táxi já está
com essa concepção de redução de poluentes. Nós já estamos inseridos, nós temos um projeto que está sendo tratado junto com a Vegatrans, que é o táxi verde, que são táxis menos poluentes, que usam gás natural. E essa questão dessa discussão, nós estamos acompanhando no mundo inteiro. O mundo clama pela questão da redução de poluentes. E a gente vê que tem ainda muitas dúvidas. Eu falo principalmente porque a Toyota, que é a maior fabricante de carros no mundo, a Toyota mesmo, ela está tomando uma iniciativa diferente de outras grandes montadoras. Ela aposta muito no veículos híbridos e tem feito um estudo muito avançado sobre o nitrogênio. Então, motores a nitrogênio também podem ser uma solução. E tem muitos estudiosos, eu não sou técnico no assunto, mas eu leio muita coisa sobre isso, muitos estudiosos apostam mais no sucesso do nitrogênio do que do próprio veículo elétrico. Então, o que eu falo é o seguinte, os taxistas, nós estamos preparados para absorver toda essa tecnologia e nós estamos inseridos nessa preocupação com o meio ambiente. Então, nós estamos preparados para isso. Então, a gente tem que ter condições. E eu não vejo nem a indústria automobilística, nem a infraestrutura da cidade para ter recarga, ponto de abastecimento preparado. E está muito longe para isso ainda. Então, eu vejo que o Brasil todo hoje tem um total de 13 mil veículos elétricos só, né, se eu comparar com Belo Horizonte, que são 7.500 táxis. Então, ainda está engateando. Mas eu acho que o táxi não precisava, se for analisar friamente, não precisava nem de uma lei para obrigar o taxista a ter um carro mais econômico, menos poluente. Porque a própria Vegatrans, ela, se tiver condição, ela já homologa aquele veículo, já põe ele dentro dos veículos homologados para servir de táxi. Igual ela fez com o híbrido, igual ela fez com gás natural. Então, o que nós não temos é a oferta dos veículos para poder ter produção suficiente em escala para a gente ter um preço competitivo, que também isso reflete na tarifa do táxi. Porque o preço do veículo hoje elétrico, ele não permite ao usuário pagar a tarifa que tem que ser mais alta. Então, eu acho que a gente vai evoluir no momento certo. E vai ser rápido, não vai demorar. Uma questão importante, também foi falado sobre Londres, é também que os veículos táxi, aqueles táxis pretos lá, são 100% acessíveis, né? Então, eles têm local para cadeirantes, para todos isso aí. E isso me traz uma preocupação do seguinte, a gente tem que cada vez mais inserir o táxi na discussão sobre a cidade, sobre transporte. Porque, por exemplo, quando eu vejo a cidade aqui discutindo subsídio de transporte, e muitas vezes se fala em pagar a gratuidade de idoso, pagar a gratuidade de pessoas PCD, eu fico pensando, por que essa gratuidade do PCD não pode ser um subsídio para o táxi? Porque, francamente, o ônibus, ele presta um serviço péssimo para o cadeirante. Péssimo, e não deixa o cadeirante no local que ele deseja. Quer dizer, nunca o ônibus vai fazer um serviço porta a porta, igual o táxi faz. Então, quando eu vejo, me preocupa muito, a gente, às vezes, vê o táxi fora dessa discussão sobre transporte na cidade. Eu acho que a gente tem que estar inserido mais nessa questão. Porque essa questão do meio ambiente, a inclusão do PCD, né, na mobilidade, ela é fundamental. E o táxi, ele é uma parte importante, porque ele pode ser, inclusive, uma situação de inclusão no mercado de trabalho para os portadores de necessidades especiais, das pessoas deficientes. Por quê? Porque muitas vezes o empregador às vezes não contrata porque não tem transporte para o trabalhador deficiente. Então, o táxi poderia estar fazendo esse papel. Só que nós esbarramos na mesma situação. Os veículos são caros, os veículos precisam de uma adaptação. E eu fico vendo, gastando dinheiro público de forma ineficiente, falando-se em
subsidiar a gratuidade. Quer dizer, mas para gastar o dinheiro público, vamos gastar com qualidade. Para que vai colocar um cadeirante dentro de um ônibus, que não vai conseguir nunca colocar ele de porta a porta onde que ele quer? Se tem um táxi, pode fazer essa situação. Se o táxi, além de fazer o transporte, ele pode também ser um meio de inclusão no mercado de trabalho de muitos deficientes. Então, eu acho que a gente tem que incluir o táxi dentro, em todos os projetos de discussão sobre mobilidade dentro da cidade de Belo Horizonte. E, principalmente, com a visão turística, que foi falada aqui também. Nós estivemos conversando aí com o presidente da Belotur, com o André Dantas, e nós estamos trabalhando a questão turística em Belo Horizonte, inserção do táxi como um receptivo importante dentro da cidade. Agora, nós temos que trabalhar junto. E tem algumas coisas na cidade que acontecem e ninguém sabe por quê. Igual a gente vê, hoje, por exemplo, o ponto mais conhecido da cidade turístico é a Igrejinha da Pampulha, né? Aí vai e faz uma praça em frente à igreja. Matou a igreja. Matou a igreja. A lagoa tem 18 quilômetros. Você pode fazer praça em qualquer lugar ali. Foram fazer justamente no ponto turístico mais importante, mais conhecido, que é cartão postal de Belo Horizonte. Aí, quer dizer, o turista passa ali e nem vê a igreja mais, porque está tampada por uma praça. Então, o que eu peço, vereadores, é que o assunto de mobilidade da cidade, o táxi tenha o seu papel, seja ouvido e tenha a sua importância, porque a gente vê cada vez mais o táxi melhorando, mas a gente não vê, às vezes, o poder público olhando um pouco para o táxi, vendo o que a gente pode fazer mais. A gente está aqui para ajudar. E eu acho que esse primeiro passo aí já foi muito importante para a gente começar a alinhar alguns outros projetos aí. Tá bom? Muito obrigado. Caldeira. Eu sou suspeito para falar do Gabriel em relação à mobilidade. Desde quando o Gabriel está aqui, quem acompanha o Gabriel na rede social, na rádio, na TV, uma das bandeiras dele é a mobilidade da cidade de Belo Horizonte. Não tenha dúvida disso. Eu sou suspeito, porque eu estou aqui no dia a dia com ele e acompanho ele também nas redes sociais. Pode ter certeza que aqui foi dado o primeiro passo, né? Tem vários assuntos para ser tratado. Nós vamos lá no Cincavia, vou acertar o mais rápido possível. A agenda dele é muito mais difícil que a minha, mas eu vou tentar o mais rápido possível, nesse mês ainda, marcar com o João e vocês todos da cooperativa, todos são convidados, para a gente discutir não somente isso, mas discutir outros assuntos em relação a táxi, tá bom? José Esteves, representante da Associação dos Condutores Auxiliares de Táxi. Obrigado, me desculpe a demora, obrigado pela presença. Não demorou coisa nenhuma. Uma boa tarde para todos. Eu gostaria de agradecer, viu, Juliano, por essa oportunidade de você ter marcado essa audiência pública. Foi excelente. Gostaria de agradecer ao Gabriel por 2 motivos. O primeiro, Gabriel, é por você ter inserido o táxi nesse projeto, né, e não deixou ele em esquecimento, tá? Então, só de você ter lembrado do táxi no seu projeto, isso já é um motivo para te agradecer de coração. A nossa preocupação é porque o táxi não está em condição ainda de aderir, né, esses carros elétricos. Então, eu ia, inclusive, te pedir aqui que prolongasse o prazo do projeto, em vez de 2028 para 2033, porque daria mais tempo para a gente se preparar e tal. Mas o fato de você ter tirado o projeto e estar aberto para fazer um novo projeto separadamente com o táxi, ainda foi melhor ainda do que ter prolongado o prazo. O táxi hoje está vivendo uma situação muito difícil financeiramente. A gente tem uma concorrência aí que não foi nem regulamentada, mas a concorrência está aí. E depois passamos por uma fase aí de pandemia que deixou a gente numa situação financeira muito difícil. E a gente não está preparado para esses táxis elétricos ainda. Mas o fato de você ter tirado o projeto e estar disposto a entrar com outro projeto separadamente para o táxi, isso foi a melhor medida, viu? Te agradeço de coração
Juliano, mais uma vez, te agradeço por essa oportunidade, porque se não fosse você marcar essa audiência, a gente não teria conseguido esse feito tão bom, né? Mas eu concordo com o senhor, mas graças a Deus também o Gabriel assinou a audiência junto. Então, nós fizemos conjunto. E queria só fazer uma pergunta para o senhor. O senhor representa quantos auxiliares de taxista hoje, a sua associação? Na verdade, não é só auxiliar, sabe? Porque nós acabamos transformando aí mais de 3 mil auxiliares em permissionários. Uhum. Então, a associação acrescentou a palavra autônomo aí, justamente porque a gente está representando também os motoristas permissionários. Ok. Tá? Então, 3 mil pessoas. E a associação tem representatividade em todo o estado de Minas. Então, a gente está aí trazendo demandas, tentando resolver demandas de taxistas de todo o estado de Minas. Tá bom, eu que agradeço. João, vontade. Juliano, só para falar para o Gabriel e para vocês todos, hoje nós temos um grupo de trabalho aqui em Belo Horizonte, vereador, que tem o Sincavir, a ACAT, a Bratax, as cooperativas e a MTL, que é a do Táxi Lotação, e nós estamos trabalhando juntos. Então, nós criamos o Táxi MG, e esse grupo trabalha junto. Todas as pautas são discutidas juntas. Quando vocês forem ao sindicato, nós vamos estar lá todos juntos, recebendo vocês. Então, assim, está muito bem alinhado. Todos os projetos passam por todos. Só para passar para vocês essa informação. O Carlos Roberto Luiz Fernandes, obrigado pela presença, diretor do Sincavir. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar nessa audiência, né? E, mais uma vez aqui, tendo a oportunidade de falar a respeito do transporte de BH, né, Gabriel? Que é o transporte significa qualidade de vida, né? É o que todo trabalhador, todo cidadão precisa de ter aí no dia a dia, um transporte que seja seguro e que seja também aí o melhor possível, né? Então, essa discussão aí sobre o carro elétrico, agradecemos aí o Gabriel por ter retirado de pauta o projeto e ter colocado aí à disposição para a gente poder discutir e construir junto aí um projeto novo. Nós acreditamos que realmente o futuro precisa de planejamento, né? As coisas precisam de ser pensadas muito bem para que elas aconteçam da melhor forma possível. Infelizmente, hoje já foi dito, né, o sistema público de táxi passa por um momento difícil, um momento que a gente tem tentado, né, colaborar com a prefeitura para que a cidade tenha o transporte equilibrado novamente, né? O ônibus, o táxi e até mesmo esse novo modal aí que foi regulamentado pelo próprio prefeito, né? O Calil na oportunidade, desde 2019, Gabriel, que a gente tem trabalhado incisivamente para que saia uma regulamentação de todo o setor. Eu tive aqui, Gabriel, semana passada, sobre na audiência pública também, referente a Uber Motos, né, esse outro modal que está sendo colocado. Então, quando a gente fala do transporte, Gabriel, a gente está vendo o bolo do transporte público, do transporte de passageiro, ele ter muita gente para estar comendo do mesmo bolo, né? E está faltando. Está faltando para todo lado. O transporte coletivo, que nunca precisou de subsídio na nossa cidade, hoje está precisando de subsídio, né? O táxi está com uma carência muito grande. Hoje a gente tem muitos permissionários devolvendo a permissão por conta de não conseguir financiamento, porque o sistema não se sustenta mais. Se o cara não trabalhar aí 14, 15 horas dias, Gabriel, é uma carga horária cruel, porque antigamente, Gabriel, o sistema de táxi, ele suportava 2 motoristas. Você pode ver que a maioria dos motoristas de táxi tem aí 30, 40 anos de profissão. Por quê? O serviço se sustentava, era um bom trabalho. E hoje, infelizmente, não se tem mais a condição de ter o auxiliar. E à noite você pode perceber que falta táxi na cidade, justamente por conta dessa disputa desenfreada pelo passageiro. Hoje, todo mundo que tem um carro na garagem pode
se dar ao luxo de ir à rua e transportar o passageiro. E, para aumentar ainda mais essa disputa, a moto também entrou no bolo. Quer dizer, virou uma selva de pedras, salve-se quem puder. Então, a gente precisa muito de uma ação pesada dessa casa, da própria prefeitura, para que se tenha de novo o controle dessa situação, né? Hoje, os aplicativos tomaram conta desse setor e todo mundo está sofrendo. Eu vi aqui na audiência, lá, os próprios motoqueiros pedindo, pelo amor de Deus, para que a cidade regulamente, porque eles não estão aguentando mais a pressão dos aplicativos sobre ele. Então, assim, é insustentável a situação da forma que ela está para todo mundo. As únicas empresas que hoje têm lucrado com o transporte são os aplicativos. E a conta está ficando para todos nós, os trabalhadores legalizados, os trabalhadores de aplicativo e a própria prefeitura. Então, eu agradeço o espaço aí, Gabriel, e nós estamos abertos para a gente continuar aí nessa luta de melhora constante para o transporte da cidade, para a vida do cidadão belo-horizontino, do trabalhador, tá bom? Pode contar aí com o sindicato e principalmente com todos os taxistas que a vida inteira dedicaram com muito amor a estar desempenhando a função de mostrar essa cidade maravilhosa que nós temos, que é Belo Horizonte. Tá bom? Obrigado, viu, Carlos Alberto. Senhor João Paulo Castro. O João já foi. Desculpa, João. Eu vou passar pelos inscritos aqui, dos motoristas. Maurício Ricardo. Obrigado, lá do Barreiro. Vem me fiscalizar aqui. Fique à vontade. Largou o Via Shop hoje. Larguei o Via Shop. O Barreiro hoje está faltando, está com menos 1%. Lá em Barreiro hoje, a Transoeste, que faz 90% das linhas do Barreiro, Santa Cecília, Diamante, Teixeira Dias, Vale do Jatobá, Mangueiras, um ônibus, 9 anos de uso, pegou fogo na parte elétrica, um caos hoje no Barreiro, por causa dessa empresa. Em frente à minha casa. Em frente à sua casa? Pois é, você viu o caos que foi, né? Em tempo de parar tudo. É isso aí. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer aqui o Gabriel, a você, Juliano, né, que é da nossa região, a nossa liderança, a Sincavi, que está aqui presente. Muito importante isso que o Gabriel fez, está tirando esse projeto de pauta. Agora, nós temos que entender que no futuro isso vai ser uma realidade, mas, primeiramente, a classe não está preparada, para esse projeto. Você mencionou uma questão sobre a credibilidade. Muitas das vezes, as pessoas que estão lá fora, elas não acreditam. Vou lá, não resolve. Mas o que me faz estar aqui é acreditar no Legislativo e nos nossos representantes. E queria acrescentar aí o que foi falado aí pelo Carlinho com relação a tudo isso que nós estamos vivendo, com relação ao táxi. Hoje não é fácil para nós. A gente sair de casa cedo, a gente se expõe numa jornada extremamente cansativa, a gente acaba até passando isso para dentro das nossas casas. Não pela concorrência, que a concorrência também, embora ela seja desleal, mas pela forma com que está sendo conduzido. Tá? Parece que eles fecharam os olhos para o problema. Nós estamos voltando, esse país aqui, pelo menos na nossa cidade, está se tornando uma Índia. Daqui a pouco a gente vai ver pessoas andando de moto, transportando pessoas sem capacete, andando na contramão. Isso aqui a gente enxerga no nosso dia a dia. O que a gente quer? A gente quer que os órgãos fiscalizadores voltem a fiscalizar. Tá? Embora a gente saiba que existe uma regulamentação, mas que ela não foi oficializada, as coisas não podem continuar da forma que tem sido conduzida. E a gente acredita nessa casa. A gente sabe que vocês podem fazer a diferença para nós. Sabe? O que a gente quer é só isso, é que o país volte a ter lei, volte a ter ordem, e que a gente possa trabalhar com dignidade, porque o taxista, ele sai para trabalhar com prazer. É prazeroso ser taxista. É do táxi que eu estou formando uma filha médica. É do táxi. Daqui 2 meses minha filha se torna médica. Do táxi. Parabéns, Maurício, para você, para sua filha. Muito bom. Então, cara, desculpa. Eu peço desculpa a vocês, mas eu amo o que eu faço. O que a gente quer
nesse país, que todos temos o mesmo direito, cara, que os direitos sejam iguais, que a gente possa ter dignidade de sair de casa, não só nós, os próprios motoristas de aplicativo, sabe? É triste a gente sair trabalhar todo arrumado, você vê um cara dirigindo de short, de boné, né, pilotando moto de chinelo de dedo. Isso, sabe, é totalmente desproporcional. A gente esquece do custo-benefício, sabe? O custo não pode ser por goela abaixo, nós temos que entender o benefício. Os números de acidente aqui são alarmantes. Ano passado, em 2022, nós tivemos 1.263 acidentes com registro no SUS, 44% são de moto. Isso significa 555. Olha o custo disso para a cidade. Quem paga é o cidadão de bem, né? Enquanto o SAMU poderia estar buscando, né, fazendo um outro tipo de atividade, né, indo numa casa, está lá, o dia a dia, lá pegando motoqueiros, alcoolizados, né? Então, essa casa, sabe, a gente sabe que ela pode intervir a favor, não do taxista, mas da sociedade. Tá? Obrigado. E é isso que a gente pede. Muito obrigado e me desculpa. Eu agradeço, Maurício. Não tem que desculpar nada, não. Maiara Nicolete dos Santos. Muito obrigado, presidente. Ô, Juliano, eu te agradeço muito. Eu que agradeço vocês por confiar na gente, tá bom? Porque se vocês não confiassem na gente, vocês não teriam vindo aqui, né? Nem mim, no Gabriel. Vai, mais uma audiência, não vai resolver nada. Que o povo fala assim, né? Ah, não vai não. Se vocês não tivessem mobilizado, a gente não teria feito. É a gente que agradece, eu e o Gabriel. Fernando Batista. Obrigado, Fernando, pela presença. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, vereador Juliano, por prontamente atender, né, o pedido do nosso presidente do sindicato, João Paulo. Obrigado também o vereador Gabriel por se dispor a escutar com sensibilidade a realidade que o taxista está vivendo, a realidade que o taxista vive e que a implantação desse projeto, nesse momento, 5 anos, é um pulo, né? 5 anos é um piscar de olhos. E a gente não está, por mais que a gente queira, eu quero ter um veículo elétrico, eu quero oferecer, ter essa economia, né? Mas a gente sabe que, nesse momento, que a tecnologia está, o patamar que a tecnologia está, não está pronto ainda, não é para a gente, porque um táxi em Belo Horizonte, são 2 famílias, né, que estão ali sendo sustentada por um táxi. O táxi roda na parte da manhã e depois, no final do dia, outro motorista com outra família é sustentado por esse táxi. E, nesse exato momento, a tecnologia disponível, a bateria demora muitas horas para ser carregada, né? A bateria demora 8, 10 horas de carregamento. Existe um cabo diferenciado que carrega mais rápido, mas o custo é altíssimo, sabe, Fábio Júnior? O custo de 8, 11 mil reais, fora a instalação especializada para você colocar na sua casa. Então, por mais que a gente queira, a gente ainda, sabe, Gabriel, não está no momento propício. Então, eu agradeço ao Juliano, agradeço ao Gabriel por prontamente escutar, ter a sensibilidade e continuar conversando, moldando um outro projeto que seja mais adequado para esse momento. Obrigado a todos. Obrigado, Fernando. Eu vi aqui que não tem mais inscrito, mas estou vendo que o senhor está aqui, da cooperativa, né? Pode, por favor, como é que o senhor chama? O senhor representa qual segmento? Meu nome é Rodrigo, eu sou membro da Copertax. Queria agradecer aos distintos vereadores por abrir o diálogo para a classe. Isso é extremamente positivo. Nós, hoje, do Sincavi, junto com a Copertax, temos 2 projetos de leis no Senado. E um deles é o 2444, que inclui taxistas na linha de crédito do Pronamp. E o senador Eduardo Braga, ontem, esse projeto estava em pauta da Comissão de Infraestrutura, ele pediu vista justamente por causa disso.
Porque o veículo elétrico, ele levantou um questionamento num valor de 360 mil, esse veículo. Se esse veículo encontra-se um problema na parte elétrica, como uma queima de bateria, ele pediu que incluísse na pauta do projeto a manutenção, porque essa bateria pode chegar a 30 mil reais. Com isso, é preciso que, inclusive, tenha uma linha de crédito se esse veículo der problema, para que o taxista ele já vai estar com um financiamento alto do veículo e ainda esbarra num problema que às vezes vem de fábrica e a fábrica não cobre. Então, sim, é pertinente essa pausa no projeto. Nós somos completamente favoráveis à mobilidade urbana, ao desenvolvimento do país, da nossa cidade, de passar por essa transição para o veículo elétrico, tanto os ônibus quanto o táxi. Nós queremos partir para o veículo elétrico, mas que seja feita com transição, que escute toda a categoria e que seja flexível. Conte com o nosso apoio, nós somos completamente favoráveis, mas só que respeite a transição, né? Que seja feita com cautela. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Fábio Júnior, né? Eu fiquei sabendo que você chama Fábio Júnior, não está aqui na lista, mas fica à vontade aí para as suas considerações. Eu vou passar para o Gabriel depois para ele fazer as considerações finais dele. Beleza. Obrigado, Juliano, Gabriel. O que a gente realmente quer ir, Gabriel, é uma aceleração nessa aprovação do projeto da regulamentação, né? Porque não, pois é, mas você como presidente você pode botar pressão lá para cobrar. Ué. É que se eu colocar mais pressão explode, sabe? Não tem problema não. Mas é porque realmente tá um faroeste BH aí com essas motos, com carros sem qualidade nenhuma. Então você e o Juliano aí a gente quer pedir essa pressão aí para tentar o mais rápido possível agilizar esse processo para nós aí. Beleza? Gabriel, com as considerações finais, mais uma vez, eu estou encerrando a minha parte. Muito obrigado por confiarem na gente. Obrigado por estarem aqui. E, mais uma vez, agradecer ao Gabriel pela sensibilidade, porque se ele não concorda com a retirada do projeto que foi feito no plenário, faltando 10 minutos para votar, a gente estaria aqui em outra... Você estava tudo xingando a gente, com certeza. Né? E o melhor, abrir o diálogo para construir uma coisa em 2 mãos. Na verdade, em 4 mãos, vocês e o Gabriel. Tá bom? Obrigado, Gabriel. Fique bem à vontade. Democracia, mais do que falar, é ouvir. E hoje nós ouvimos vocês. Então, acho que ficou claro para todo mundo que a intenção é muito boa. Ninguém queria, obviamente, prejudicar ninguém. Pelo contrário, acho que eu deixei claro qual é o patamar que eu quero enxergar todo mundo aqui. Qual é o sonho de cidade que a gente tem junto. Eu realmente fico muito aflito, como eu já disse, de ver, por exemplo, um país como o Peru recebendo turistas do mundo inteiro que descem lá em Lima para comer em Lima, pegar um transporte, ir a Machu Picchu, conhecer Cusco e voltar. Horas. Como é que alguém vai comer em Lima e não conhece a gastronomia de Belo Horizonte? Como é que alguém conhece Cusco e não vai a Ouro Preto e Tiradentes? Como é que alguém vai a Machu Picchu, mas nunca colocou o pé no Inhotim? Então, assim, eu acho que falta a gente ser mais arrojado, mais veloz, mais determinado para trazer muito turista do mundo inteiro aqui, para fazer essa cidade circular, gerar emprego, renda, colocar a gente no lugar que eu acho que a gente merece. É isso que me move. E se por vezes eu acelero e passo o sinal, não tem problema. A gente para um pouquinho, descansa um pouquinho, escuta vocês e fica todo mundo no mesmo ritmo. Então, a pressa continua, trata de marcar essa reunião semana que vem, que eu já quero colocar esse projeto de tramitação aqui em relação aos táxis o quanto antes, para a gente acertar um prazo, um modo e, sobretudo, um modelo subsidiado de troca de veículos, que é isso que eu acredito. Ou seja, vocês são uma prestação de serviço público, não é serviço particular. Vocês são um serviço público, portanto, aí cabe o que ele disse, o subsídio ao serviço público. Na hora em que esses veículos são melhor equipados, melhor geridos, com uma energia limpa, isso faz mais sentido para a cidade e dá o exemplo. Então, é nessa direção que eu quero ir e não quero ir sozinho, quero ir junto com vocês. Tá bom? Obrigado. Vamos lá, então. Você tem que encerrar, né? Eu esqueci. 16 horas, no prego,
declaro encerrado a audiência pública aqui na Câmara Municipal da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana. Obrigado a vocês. Boa tarde. Obrigado aí a toda a equipe, viu, gente?